O projeto missionário do Regional Sul 1 da CNBB, em parceria com o Norte 1, completa em 2019 25 anos. Em 25 anos, mais de 80 missionários participaram do projeto. Atualmente, 10 missionários realizam o trabalho de evangelizar na Amazônia. Para celebrar a comunhão entre as igrejas, a equipe do Regional Sul 1 da CNBB passou 20 dias na Amazônia para vivenciar a experiência de pisar o chão amazônico. A Amazônia precisa ter um olhar especial por parte da igreja em diversos sentidos. Primeiro, nesse olhar missionário mesmo, faltam padres, as distâncias são muito grandes, os recursos materiais também são deficitários, são aquém do que se necessita, mas depois tem toda a questão do meio ambiente, da defesa da Amazônia. O meio ambiente, a natureza, a ecologia, a criação, Laudato Si, Papa Francisco, né? Tem que ser defendido em todos os lugares. O Regional Norte 1, que compreende Amazonas e Roraima, tem necessidade de missionários e missionárias caminhando conosco. Então, celebrar 25 anos desse projeto é ter a alegria de poder fazer uma memória, né, recordações, com muita gratidão e também esperança de que esta aliança missionária continue. É muito importante celebrar os acontecimentos em memória, porque essa missão tem sido muito especial. Esse projeto é um projeto de cooperação missionária, é um projeto onde o Regional Sul 1 nos dá suporte, nos apoia para que a nossa igreja tenha força de dar resposta aos desafios evangelizadores. De fato, Manaus é a cidade que é base para todo o interior, né? Haja visto, por exemplo, que 80% da população de todo o estado se concentra exatamente em Manaus. E daqui que realmente são os caminhos de abertura para se chegar ao interior, né? Acolher aqui, de uma maneira especial, o Regional Sul 1, nos ajuda exatamente nessa perspectiva, que é a primeira porta de entrada para a região, é a primeira porta de entrada para esse projeto missionário que existe. Se quer ser missionários, pelo aquilo que eu estou vivendo agora, é estar junto com o povo. Na comitiva do Regional Sul 1, que visitou a Amazônia, estavam Dom José Luiz Bertanha, bispo referencial das missões do Regional, Padre João Deschamps, secretário executivo. Diácono Domingues, secretário administrativo, junto com a sua esposa Maria Aparecida, e o jornalista da CNBB Sul 1, Renato Papes, também estiveram na jornada. Expressamos a nossa gratidão aos bispos, aos padres, ao povo em geral, às comunidades onde tivemos, pela hospedagem, pela acolhida, pela partilha. Foi fantástico. Missionários, bem-vindos entre nós. A equipe de São Paulo pisou o chão da Amazônia e percorreu os rios em diferentes barcos, além das muitas estradas. E exige uma encarnação do próprio agente de pastoral, do padre, do religioso, em vista da construção do reino de Deus, de promover a vida, de defender a vida. Uma oportunidade de experimentar a vida no cotidiano e entender as dificuldades das longas distâncias na Amazônia. Eu saio daqui com muita alegria mesmo, né? Por ter recebido de Deus o presente de uma experiência, principalmente para a minha missão diaconal. Eu não vou voltar igual, porque em cada pedacinho, em cada casa, em cada paróquia, no seminário, em cada lugar, nós somos muito bem acolhidos, com muito carinho. Apesar das comunidades serem distantes uma das outras, percebi que elas são cheias de Deus e cheias de vida. A peregrinação do grupo do Regional Sul 1 começou nas comunidades da Arquidiocese de Manaus.
A comitiva teve contato com duas realidades da Arquidiocese manauara, a realidade ribeirinha e rural. A equipe do Regional Sul da CNBB, em visita ao Norte 1, conheceu os trabalhos desenvolvidos nas comunidades da paróquia São Pedro, na cidade de Rio Preto da Eva, na Arquidiocese de Manaus. A equipe de São Paulo foi acompanhada por Dom José Albuquerque, bispo auxiliar de Manaus, e pelo diácono Francisco, do Regional Norte 1 da CNBB. Estamos trabalhando, estamos plantando o reino de Deus, porque a palavra de Deus diz: ide a todo mundo e pregai o evangelho. E esse é o nosso trabalho. O desafio é a gente olhar também para outras realidades, as mais distantes, né? Tomando o barco para ir para uma comunidade ribeirinha, tomando a estrada para visitar as comunidades. Então, os padres, os religiosos, os missionários que aqui estão, devem ser, antes de tudo, destemidos, corajosos, devem estar atentos para não ficar apenas nas paróquias do centro da cidade. Padre Luiz de Lavor é missionário do Regional Sul da CNBB, que está desde 2016 na Amazônia. As pessoas acham que, você vai para a Amazônia, vai o quê? Correr atrás do jacaré, vai para a tribo, vai viver no meio da floresta. Gente, pelo amor de Deus, né? Você tem muitos acessos hoje e você pode ver que não é só isso, né? Não é só essa beleza, você pode até mostrar a beleza da nossa natureza aqui. Não é só isso, tem muito mais coisa, né? A Amazônia tem uma beleza muito grande. As cidades, os bairros, a forma como está organizada as comunidades. Então, tudo que tem nas outras cidades, tem aqui nas cidades do interior, inclusive no interior da Amazônia. Eu creio que aqui a evangelização é realmente descobrir, para nós que somos de outro lugar, um novo jeito de viver a missão. Acima de tudo, ter um grande espírito de missionário, de generosidade, redimensionar a questão de distâncias, a questão de cultura. A visita à comunidade rural de Manaus revela as belas paisagens do Rio Negro, mas também os desafios sociais da região. Estações portuárias semelhantes a rodoviárias transportam as comunidades. Os missionários saem do porto às margens do Rio Negro em sentido à comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Arquidiocese de Manaus. O trajeto de lancha leva cerca de 20 minutos e nos mostra o cenário do Rio Negro em um dia de céu carregado. Durante o caminho, uma espécie de posto de gasolina para abastecer as embarcações. Depois da chegada em solo, mais alguns minutos de caminhada, vendo particularidades pelo caminho, como essas casas suspensas. Nós estamos numa região aqui, chamada aqui da comunidade de Fátima, então nós estamos assim, bem próximo das matas, né? E ainda existem muitos animais aqui na Amazônia. Então as casas são assim, tipo uma defesa, né? Olha, o maior desafio que nós encontramos aqui é a questão da locomoção, né? Nós aqui, vocês tiveram a oportunidade de vir nas lanchas, né? E as lanchas, elas não têm horário, né? A gente vai para as comunidades, fica muito tempo esperando. Isso limita muito a missão que nós poderíamos fazer. A comitiva do Regional Sul 1 da CNBB deixou Manaus e foi conhecer a realidade da prelazia de Tefé, uma das maiores do Brasil. Tefé recebe este nome devido a duas etnias indígenas, Tapibas e Tupebas, que aqui viveram e que foram extintas devido à colonização. A catedral da cidade amazonense tem 260 anos, com devoção a Santa Teresa d'Ávila, trazida pelos carmelitas espanhóis, bem antes da criação da prelazia em 1952. Tefé conta com aproximadamente 50 mil habitantes. Dom Fernando Barbosa é o quarto bispo da prelazia com 14 paróquias, sendo que há paróquias com cerca de 50 comunidades. Já passamos, por exemplo, naquela região de Itamaraty e Carauari, né, que são paróquias pertencentes à prelazia de Tefé, 3, 4 dias, né, de barco. Né? Então, esse tempo que leva, né, porque às vezes você chega numa comunidade, vai a outra comunidade, leva mais 3, 4 horas, né? E assim a gente vai fazendo o nosso trabalho missionário, né, com paciência, né, conforme o ritmo do rio. Padre Joaquim Barbosa da Silva é exemplo de encarar com alegria e não com pessimismo as imensas distâncias. O sacerdote vai à missão em uma comunidade se preparando para uma viagem ao longo da madrugada pelo rio. Vou para Jutaí e aí eu vou tomar a lancha que vem de Manaus, ela vai para Tabatinga e eu tomo ela agora às 19h30, 19h40 e vou chegar às 5 da manhã lá em Jutaí. Então é a noite toda dormindo,
a gente fica tranquilo e é uma viagem muito boa. Prelazia de Tefé tem uma extensão de 264 mil quilômetros, não é? Então nós colocamos aí como um desafio de chegar e atender a todas as comunidades. Numa região tão grande como esta, com tantas comunidades, a igreja só pode funcionar na base de leigos formados. Só que esse leigo formado não tem que ser necessariamente igual ao padre, né? É alguém que é capaz e que tem coragem de dirigir uma comunidade, alguém que é capaz de dirigir um culto, alguém que é capaz de, enfim, dar, sei lá, formação, seja de que a atividade for para alguém que precisa, sei lá, a nível de saúde, a nível de parteiras ou coisa parecida, né? O grande desafio da evangelização na Amazônia são as distâncias. Um exemplo é o esforço do trabalho missionário em Uarini, na Prelazia de Tefé. No caminho, cenas típicas da Amazônia, como o encontro das águas do Lago Tefé com a do Rio Solimões. As águas do Solimões têm esse aspecto mais de barro, pois é um rio ainda em formação, com os barrancos que vão se deslocando e se movimentando para a água. O Solimões é o rio com muito sedimento. A parada em Uarini é na comunidade São Caetano. Os 63 degraus da escada, construída pelo seu Raimundo Lima da Silva, conhecido como peruano, levou 10 dias para a construção. Os bois a família trouxe da região do Parintins para a subsistência e também para a venda ao frigorífico local. Tem muitas dificuldades, que nem a água, né? Nós não temos água encanada. Nossa água aqui é da chuva, para a idade de quem está, para a gente subir com um vaso de água, né? Então, aí nós estamos precisando, nós não temos um poço, nós não temos... Como agora o transformador queimou, nós estragamos toda a nossa produção. Então, nós dependemos muito do transporte fluvial, barco, canoa, conforme a realidade. Quando a gente sai da cidade para vir fazer as visitas, depende do tamanho. Aqui nós estamos no setor Liberdade da Paróquia Divino Espírito Santo de Uarini, comunidade São Caetano. Hoje o padre vem, às vezes, no domingo de manhã e volta à noite, quando é alguma celebração mais pontual. Mas quando ele vai visitar o setor, então ele passa um dia em cada comunidade e fica morando no barco. Tem sido feito um grande esforço no sentido de encurtar essa distância, formando agentes locais que estejam mais próximos das comunidades, né? Sobretudo as comunidades ribeirinhas. A Prelazia vai acompanhando, né, as comunidades com a questão de informações, né, que tem também, vai fazendo. Periodicamente, às vezes de 2 em 2 meses, a gente vai reunindo em Tefé. Formar lideranças leigas é necessário. Dona Rufina é ministra da Palavra da comunidade de São Caetano. A esposa de seu Raimundo peruano é ministra da Palavra, catequista e animadora de setor. Dona Rufina tem autorização do bispo Dom Fernando para levar o evangelho e distribuir a Eucaristia, o que faz com alegria em servir a Jesus. O padre, ele marca uma visita por mês, né? De 2 em 2 meses ele marca uma visita. Mas quando a gente prepara assim, um batizado, um casamento que quer fazer antes da visita, a gente vai lá pegar ele. Temos os catequistas locais, eles que são os responsáveis pela Igreja Católica na comunidade. O protagonismo do leigo é necessário e a Prelazia de Tefé é um exemplo desta demanda. Padres de Alvarães contam com os leigos nos trabalhos pastorais. O desafio de manter essas pastorais, essas missões, né? Depende de recursos para a gente se deslocar, que são distâncias grandes, são rios, 3 grandes rios que cortam a nossa Prelazia de Tefé, que é o rio Japurá, o rio Solimões e o rio Juruá. Padre Melon, que é do Togo, na África, está desde 2006 na Amazônia, onde chegou como diácono. Hoje é pároco em Alvarães. Hoje vocês usaram a lancha, ela é tão rápida, mas quando nós temos barcos mais lentos, né? Então não é fácil atender tantas comunidades, né, na responsabilidade de um padre só. Aqui somos 2 padres. Então a necessidade também pressionou contar com o leigo, ajudar o leigo a assumir o seu compromisso de batizado. O trabalho do animador na paróquia de Alvarães, aqui na Prelazia de Tefé, não é nada mais, nada menos de que ajudar o padre na ausência dele, né? Faço parte da liturgia, faço parte da pastoral da partilha e fazemos visitas, animamos em diversas comunidades onde somos chamados também. Ajudando o padre Melon também, que sabe que é uma carência muito grande para nós aqui. Às vezes nossas comunidades também são muito extensas, né? E
com a ajuda de mais um diácono, fortalece mais a vida do pároco e do vigário, né? As irmãs da Congregação das Sacramentinas de Nossa Senhora de Minas Gerais ajudam nos trabalhos na cidade. Irmã Ana Maria completou 80 anos no dia da nossa visita. Visito os doentes, levo a Eucaristia e também acessório, a catequese e também na formação. Irmã Renata, que está há apenas um mês na região amazônica, chegou de Minas Gerais para ajudar nas atividades. É uma alegria poder estar aqui nessa pátria das águas, né, como se diz, né, que é uma realidade totalmente diferente, cultura diferente, mas eu tenho grande expectativa assim, de ser uma presença realmente, um instrumento de Deus aqui junto desse povo. O grupo do SUUM se locomoveu de barco da prelazia de Tefé à diocese de Coari, no Amazonas. A viagem fluvial leva em média 6 horas, mas depende das condições do rio. O início de Coari, aqui da localidade Coari, veio com a missão dos jesuítas na figura do padre Samuel Fritz. Esse padre veio do Peru e fundou a localidade freguesia de Santana, que fica dentro do lago de Coari. Os portugueses, vindo do Pará, fundaram a comunidade de São Sebastião, onde hoje é a nossa catedral. Nós estamos fazendo caminhada missionária evangelizadora. A gente vem, né, dando a resposta ao apelo de Jesus. Ide pelo mundo inteiro, pregai a boa nova a toda a criatura. Então, onde tem o povo, a igreja está acompanhando os fiéis, evangelizando, promovendo a vida, promovendo a fraternidade e justiça, colaborando na construção do reino de Deus. A realidade da Amazônia na região de Coari é diretamente ligada ao regime natural das águas. A cidade de Anamã, por exemplo, tem como ligação de transporte os barcos. Desafios para os missionários, que ainda vão conhecendo a realidade da região amazônica. Para se chegar a Anamã, cidade na diocese de Coari, no Amazonas, é preciso ir em um barco como esse. Dom Marcos Piatek, bispo de Coari, acompanhou a equipe de São Paulo na visita a Anamã. No meio do rio Solimões, o padre Fabiano, que é missionário do Regional Sul da CNBB na Amazônia, nos esperou em outro barco para podermos chegar à cidade de Anamã. De Coari a Anamã, geralmente são 6 horas de barco, mas depende das condições do rio Solimões. Na Amazônia, os rios ligam as cidades e os moradores percorrem longas distâncias pelas águas. Os portos são como as rodoviárias. O transporte mais comum por aqui são os diferentes tipos de barco. Quem vem de fora está estranhando a diferença geográfica, o transporte apenas fluvial, mas para os moradores daqui isso faz parte, né, do contexto todo no qual eles estão vivendo. As distâncias entre as comunidades são um dos desafios do trabalho da igreja. Principalmente abril, maio e junho, até meados de julho. Normalmente a gente se prepara para a enchente. Vocês vão observar a cidade, 95% das casas, das residências e dos prédios são todos de madeira, todos de palafita. A jornada Missão de Vida foi ao noroeste do estado do Amazonas, em sentido à fronteira com a Colômbia, Luciana. Visitamos a diocese de São Gabriel da Cachoeira, cuja população, em sua maioria, é indígena. Que alegria! Como é que vai? Bem, você tá bom? Ótimo. Dom Edson Damião, bispo de São Gabriel da Cachoeira, recebe a equipe do Regional Sul da CNBB e mostra a capela na residência episcopal, o seu brasão e o cocar que recebeu dos povos indígenas em sua ordenação episcopal. É uma região aqui da Amazônia, onde com as florestas, os rios, também tem as pedras, a paisagem se diversifica muito, como a riqueza das culturas indígenas. São 23 etnias, são faladas 18 línguas, é um laboratório antropológico, linguístico, científico, cultural, da primeira grandeza. A comunidade indígena Tuiuca prepara uma acolhida aos visitantes, oferece o caxiri, bebida feita de mandioca, e apresenta danças tradicionais. Para nós receber o grupo visitante, sempre recebe com a dança de carreçu. Já que nem o bife chegou, né? Aí fizeram isso aí, entendeu? Essa apresentação é muito
importante para nós indígenas ao receber todas as pessoas que visitam. Geralmente mulheres indígenas é que tomam a frente. Trabalho, cuidar das famílias, dos filhos, é tudo. A mulher indígena, ela é uma mulher forte assim mesmo, de responsabilidade. A comunidade indígena oferece frutas num gesto de boas-vindas. Nós participamos então de um Dabucuri. Dabucuri é a festa da acolhida dos visitantes e sempre no fim há a partilha. Quem visita uma comunidade indígena nunca sai de mãos vazias. Está interligado nessa casa comum. A comitiva do Regional Sul 1 visitou a reserva indígena de Taraquá, onde há missionários levando a boa nova nas comunidades do Alto Rio Negro. Para se chegar ao local, indo nesta lancha, leva-se em média 6 horas com a paisagem de rio e floresta nativa. Uma viagem como esta, neste tipo de barco, gasta-se em média 400 litros de combustível. Não há estradas. Como que os nossos missionários realmente fizeram uma vida doada aos irmãos. E aqui nessa comunidade, no momento, por exemplo, o padre que está aqui, o padre Luiz de Botucatu, ele faz uma experiência do pobre, do pequeno, com muito sacrifício. Aqui nós não temos energia, agora que está chegando energia por aqui, né? É a comunicação muito difícil. E também quando a gente sai aqui da sede, aqui nós estamos na sede, né? Taraquá é a sede da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Comunidades menores, elas vivem mais ainda a cultura própria local. E o que prevalece no trabalho deles é o trabalho na roça, do que a subsistência deles, né? O trabalho na roça, na pesca, na coleta de frutas. E nós aqui temos um princípio que nos orienta em toda ação evangelizadora. A boa nova das culturas indígenas acolhe a boa nova de Jesus. Os indígenas preparam uma celebração especial para receber os convidados. Na chegada, enfeitam os visitantes com pinturas feitas à base de uma planta colombiana conhecida como cajiru. Cada desenho tem um significado e é diferente para homens e mulheres. Os desenhos imitam a arte rupestre, a arte primitiva dos povos. Hoje é um dia de festa para a comunidade de Taraquá, aqui no Amazonas. A pintura no rosto é uma forma de alegria, uma maneira também de preservar as histórias e culturas e tradições dos antepassados. Por isso, também fomos convidados a participar. São danças milenares, resgatadas e mantidas pelas gerações. Elas representam festividade, celebra a vida, o trabalho e dentro da melodia ela vai transmitindo também a alegria. As apresentações têm a participação de crianças, jovens e idosos que se enfeitam e se preparam para este dia. A gente vem lutando há décadas para revitalizar nossa cultura, nossas danças, nossos conhecimentos tradicionais. E eu vejo que está avançando, como a gente acabamos de demonstrar nesse momento, em homenagem à recepção da visita dos missionários, por exemplo, está funcionando. Os indígenas mostram o jeito de viver e pedem ajuda para construir uma oficina de marcenaria profissionalizante, o que pode facilitar os trabalhos na reserva de difícil acesso na Amazônia. Então, nós temos que olhar os agentes de pastoral, os padres, os religiosos que estão aqui, com os olhos de ternura, de compaixão, de carinho, de apreço, de muito respeito pelo trabalho que eles realizam. A última etapa da peregrinação da comitiva do Regional Sul 1 foi a Diocese de Roraima. Uma outra realidade amazônica dentro da Amazônia. Realidade impactada com a migração dos venezuelanos. Venezuelanos refugiados em Boa Vista contam com o olhar de atenção da Igreja Católica em Roraima.
A paróquia Consolata é uma das primeiras a atender os migrantes que cruzam a fronteira. Nesta paróquia existe um projeto chamado Mexendo a Panela. Voluntários recebem doações de todo o país, cozinham e levam para os pontos de concentração de imigrantes, como na rodoviária. Alimentação, apoio para as famílias migrantes que não estão nos abrigos. É bom, interessante dizer que a gente trabalha com quem não está nos abrigos, que são mais ou menos 30 mil pessoas que moram em Boa Vista, ou no aluguel, ou na rua, que não estão sendo assistidos pelo governo. Os venezuelanos refugiados necessitam não somente de alimentos. Tem a questão das sandálias atualmente, né? Roraima é muito quente, Boa Vista castiga muito o sol, então esse asfalto, essas crianças que vivem no asfalto, vocês imaginam o que é você estar descalço num asfalto de 40 graus. Este outro local atende os venezuelanos na parte burocrática. 60% do nosso trabalho é documentação, é preenchimento de refúgio, de residência temporária, é carteira de trabalho, orientação para CPF. Então, uma grande parte do nosso trabalho é isso, desde orientar, preencher formulário, tirar foto, deixar tudo ok para que eles possam dirigir à Polícia Federal e poder tirar o documento o mais rápido possível. Esta antiga residência episcopal agora também atende venezuelanos. Então a pessoa vem aqui para a Caritas, ela faz um cadastro, ela faz uma palestra com a gente de pequena orientação do que ela quer empreender, qual é a qualificação que ela tem. A gente faz uma visita na casa, no abrigo onde essa pessoa está e depois a gente avalia com ela qual é o melhor empreendimento que ela pode estar fazendo, né, para poder estar se inserindo nesse mercado de trabalho aqui em Boa Vista. A gente também tem o trabalho de acompanhar o processo de viagem de muitos imigrantes que têm interesse em ir para outros estados, além também de fazer um processo de integração local com pequenos empreendimentos, né? Já este centro, também ligado à igreja, atende casos emergenciais de cestas básicas. Apesar de ser da diocese, a gente ajuda também outros lugares que não são da igreja e outras pessoas também, sem ser religiosas católicas, também ajudam aqui. A igreja tem acompanhado a questão migratória desde 2015. É claro que esse fluxo intensificou em 2017, 2018 e continua dramático neste ano de 2019. Mesmo com a fronteira fechada, não por ordem do governo venezuelano, né, muitos migrantes continuam entrando no Brasil e entrando com necessidade de alimento, de abrigamento, de tratamento de saúde e também de trabalho. Então hoje nós temos uma população que quer realmente o fechamento da fronteira, que não quer, quer saber da questão dos indígenas. Então trabalhar nesse contexto não é tão simples assim não, é um desafio, mas estamos aí para fazer esse trabalho de conscientização e articulação independente das perseguições e das críticas que vêm. Roraima tem como característica um pedaço de vários Brasis em um único estado. Isso devido à vinda de brasileiros de outras regiões em busca de melhores condições de trabalho. Migração ocorrida há 40 anos, com impactos ainda hoje na missão da igreja no interior do estado. Padre Adeilson, missionário do Regional Sul 1 em Roraima, conduz a equipe de São Paulo para a visita à comunidade de Santa Luzia, no interior do estado, a mais de 300 quilômetros ao sul de Boa Vista. Aqui, para animar uma comunidade, nós precisamos estar presente. Desde que o padre estando presente, os fiéis vêm. Povo de Deus, onde os nossos missionários colocam suas vidas, o tempo, a saúde, os dons, para construir o reino de Deus. A missa no meio rural reúne os fiéis da comunidade que acolhem com alegria os visitantes. Os padres vêm aqui uma vez por mês, né? Todo dia sábado, 1º do mês, daí a gente lá vai fazendo a reuniãozinha sempre, né? E as missas, né? A comunidade de Santa Luzia, aqui no sul de Roraima, teve início com pessoas que deixaram seus estados e migraram para Roraima em busca de melhores condições de vida. E a gente foi desbravando isso aí, lutando por aí. Aí chegou um ponto que precisava construir a igrejinha, foi construída uma igreja, foi dada uma reforma nessa, né? E estamos por aí lutando. E quando nós chegamos aqui, nós já viemos direto para aqui. No ano que nós chegamos, já tinha passado a estrada naquele ano, né? Aí cada um ajudou e fez um barraco, né? Eles falavam barraco naquele tempo, né? Aí fez as cadeiras, assim, tudo mato, né? Aí depois, em 84, começou em 84 aqui. Todas as terras tinham colônia, agora hoje já tem muita área de fazendeiro. E nós estamos
sempre morando aqui, tentando manter a comunidade e não deixar invadir toda a nossa parte aqui de terra. A grande maioria migrou para a cidade, né? Mas o que reside aqui a gente participa bastante, é bem animada a comunidade. Dizê-los que eles não são esquecidos, Deus está com eles e por isso nós somos enviados nessa missão. Foi Deus que chamou nós para essa missão, né? Gratidão a Deus por essa oportunidade. Essa oportunidade está servindo aqui, de estar aqui nessa missão. A peregrinação do Regional Sul 1 da CNBB às dioceses da Amazônia revelou histórias emocionantes de fé e devoção do povo amazônico, seja ribeirinho, rural, urbano ou indígena. Jeitos simples e gestos carregados de bondade e de acolhida. A peregrinação pela Amazônia foi realizada com a graça de Deus. A jornada Missão de Vida na Amazônia sentiu a realidade complexa, mas um amplo campo de atuação da igreja. Desafio para a igreja em período que antecede o Sínodo da Amazônia. Rede Vida, multiplique gestos de amor.